Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais uma aula da disciplina de Políticas Educacionais 1. Hoje estaremos tratando com vocês níveis e modalidades de educação e de ensino dentro dessa organização da educação brasileira, né? Então, nesse texto, vamos estudar como que a educação brasileira está organizada, quais são os níveis, quais são as modalidades, como elas se articulam entre si, quais são as idades, as características de cada uma dessas modalidades, ok? Então, para esse estudo, vamos apresentar aí alguns princípios fundamentais a respeito do assunto. É muito importante, então, que após essa aula, vocês entrem lá na plataforma, resolvam os exercícios da melhor forma possível, retomem essa videoaula, retomem o texto, né? Para que vocês possam responder bem certinho as questões lá, valendo lá a carga horária para essa disciplina Políticas Educacionais 1, ok? Bom, para começar essa aula, nós vamos, então, partir de uma questão bastante importante que é referente à Constituição Federal de 88. Então, vocês já estudaram nesta disciplina que nos períodos de 80 a 90, o país passou aí por um período de vários processos de solicitação, de período de redemocratização no país, né, com exigências de alguns direitos públicos sociais, né, direitos civis, um período de exigências por uma sociedade mais democrática, em que os direitos fossem garantidos. Entre eles, a questão da educação, né? Alguns autores dizem que essa Constituição foi uma grande conquista para o país, no sentido de garantias legais de alguns direitos constituídos. Nós sabemos que alguns direitos, ainda de uma forma plena, ainda não foram totalmente conquistados, mas foi um ganho porque estão previstos aí na legislação. Então, deixar bem claro para vocês que a Constituição Federal, ela contempla mais de 200 artigos em que tratam de vários temas de convivência social em uma sociedade, no caso o Brasil. Mais especificamente da educação, e nesta aula nós trataremos de dois artigos, o artigo 205 e o artigo 206, em que vai começar a dar os direcionamentos para uma educação no nosso país. Especialmente o artigo 205 vai trazer para nós que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Ou seja, colocando o Estado como o provedor da educação para um país. Então, o Estado brasileiro tem como uma obrigação oferecer a todos, indistintamente, uma educação de qualidade. E, juntamente com a família, promover e incentivar essa educação, né, para todos os cidadãos. E a legislação traz, então, que essa educação será promovida e incentivada com a colaboração de toda a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, ou seja, é uma educação que visa o desenvolvimento integral desse cidadão, né, de uma forma ampla. O artigo 206 vai nos trazer, então, quais são os princípios para essa educação, né? Então, quando se fala em princípios, são as bases em que essa educação deve acontecer, né? Os direcionamentos que daí partem, então, todas as demais legislações que irão nortear a educação brasileira. E esses princípios são colocados, então, aí nesse artigo 206, no sentido de nortear como que essa educação deve acontecer. Então, primeiro inciso, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, nós sabemos que nesse período em que foi promulgada a Constituição, em 1988, o país já estava passando por um período de modificações na educação, no sentido de ampliação de vagas, após um período de ditadura militar, também um processo de industrialização em curso,
que já vinha demandando da escola outras características de pessoas formadas. Então, nesse sentido, a rede, né, de escolas se ampliou bastante, mas não tínhamos ainda garantida a questão de uma qualidade e de um acesso igual para todos. Então, esse inciso prevê essa igualdade de acesso e condições e também a questão da qualidade para todos os cidadãos, que ainda estamos nesse período, né, depois de 30 anos da Constituição, buscando ainda essa melhor qualidade na educação brasileira. O inciso 2 traz a questão da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Dentro desse princípio, a Constituição garante essa liberdade de ensinar, mas é um ensinar que deve privilegiar a aprendizagem dos nossos estudantes, né? A escola, por meio do seu projeto político-pedagógico, ela tem liberdade de desenvolver o ensino que melhor se adeque aos seus estudantes, dentro dos parâmetros que são legais aí para a educação nacional. No inciso 3, pluralismo de ideias, né? Outro princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aí são colocadas a questão do respeito às diferentes ideias, às diferentes concepções no sentido de aprendizagem, uma aprendizagem ampla em que o aluno deva ter contato com todas as concepções de conhecimentos que são desenvolvidos na humanidade, né? E esse respeito é no sentido de dar essa amplitude no conhecimento a ser desenvolvido. E a abertura para que outras instituições possam também privilegiar a educação no país, além da educação pública também, as instituições privadas podem, então, mediante autorização do poder público, atuar na educação brasileira. O outro inciso é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Embora haja a atuação da empresa privada, da educação privada, a educação pública ela deve ser a garantia de educação nos estabelecimentos oficiais providos pelo Estado, em que o Estado é obrigado a, então, promover essa educação de qualidade. No inciso 5, é a valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando o regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Então, a educação brasileira, ela tem também a obrigação de valorização dos seus profissionais, promovendo uma formação continuada, né? A organização de promover profissionais adequados para atuar na educação pública, para que essa garantia se dê de fato. Um outro princípio da Constituição Federal, e aí nós colocamos esse destaque, é a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, uma das grandes vantagens e uma das grandes novidades que a Constituição brasileira traz, nesse período em que a sociedade clamava por democracia, é a questão da gestão democrática no ensino também, né? E uma gestão democrática que passa também pela gestão de uma educação pública de qualidade, com envolvimento de diferentes parcerias na comunidade e ouvir essa comunidade o que ela tem para oferecer dentro da escola. E esse princípio ele é muito especial e até hoje, né, nós enquanto educadores estamos ainda em discussões, né, em pesquisas, em buscas, né, de que essa gestão democrática se efetive no nosso ensino público através aí das ações na escola. Outro princípio importante é a garantia de padrão de qualidade. Como falamos já anteriormente, neste período nós já estávamos passando por um acesso, uma ampliação do acesso da educação no nosso país.
né? Então, a Constituição traz esse princípio importante, que é a garantia de padrão de qualidade, não somente oferecer a vaga, mas também garantir uma qualidade adequada para todas as pessoas que entram na questão da educação, para todo cidadão, né? Então, esses são os princípios básicos da educação no nosso país, que estão proclamados desde a Constituição Federal. E a partir da questão da Constituição Federal é que vão surgindo aí as outras legislações que irão tratar especificamente da educação, como, por exemplo, importante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 9394/96, que é a legislação atual que temos, que direciona toda a educação do nosso país. Ao longo da história, vocês já viram em outras aulas, que nós tivemos outras legislações básicas do ensino. A atual é a 9394/96. Se vocês forem fazer uma pesquisa a respeito desta legislação, ela já sofreu várias alterações desde 96 para cá, né? Mas há algo que ainda não mudou e permanece como organização da nossa educação. Então, a educação base, a educação nacional, né, no Brasil, ela é dividida em 2 níveis diferentes, que está no artigo 21 da 9394/96. Nesse artigo fica bem claro que a educação escolar brasileira, ela se compõe de 2 níveis. O primeiro nível é a educação básica e o segundo nível é a educação superior. Então, são esses 2 níveis que compõem a educação escolar e ela vai, então, direcionar as características especiais de cada um, as idades, as finalidades de cada uma desses níveis de educação, como ela se compõe e como que é a trajetória do estudante ao longo desses 2 níveis, né? Falando primeiro da educação básica. Então, a educação básica prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, depois ela vai direcionar em termos de outras legislações que irão apoiar essa organização, que são as diretrizes curriculares nacionais, né? E dentro disso, a educação básica, ela se divide em 3 etapas diferentes que irão, então, direcionar, apresentar, respeitar as características, os níveis, a idade do estudante, o seu desenvolvimento cognitivo, né, que vai perpassando esses 3 níveis diferentes e vão aos poucos se articulando entre uma etapa e outra, né, para que o aluno possa percorrer essas três etapas de uma forma organizada, com qualidade, né? Então, as 3 etapas da educação básica são a educação infantil, que é a primeira e a inicial, né? O ensino fundamental e o ensino médio, que é a última etapa da educação básica, né? E essas 3 etapas, então, nós iremos tratar individualmente cada uma delas, mas é importante vocês entenderem que a partir da LDB 9394, né, que essas etapas são melhor definidas na nossa educação, para que possa, então, atender às especificidades do ensino, em que a própria sociedade vai exigindo, né? E aí, as especializações, as organizações, que tipo de profissional deve estar formado para atender às especificidades, né? Então, é tudo muito importante esse conhecimento que vocês vão tendo a respeito desses níveis de educação. A educação básica, como o nome já diz, né? A educação básica, ela então vai oferecer aí, ela tem uma finalidade de desenvolver o educando, né? De desenvolver de uma forma plena, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, nós destacamos aí essa questão do desenvolver o educando, né? Então, de que forma que essa educação básica vai desenvolver? Ela vai desenvolver por meio de várias questões, né?
desenvolvimento das habilidades, né, através do seu currículo, mas também habilidades que deverão compor questões de desenvolvimento não só cognitivo, mas também desenvolvimento de atitudes, de valores, da vida em sociedade, né, do seu relacionamento com as pessoas, das descobertas, da sua inserção aí posteriormente no mercado de trabalho, ou seja, na universidade, né? Então, é esse desenvolvimento pleno. Né? Então, a educação básica, ela visa esse desenvolvimento, esse olhar abrangente sobre o estudante, né? Através de uma formação que deva trazer aí para ele uma formação com significado, né? Para que ele possa entender o mundo, fazer relações entre as coisas, entre os conhecimentos escolares e o mundo, né? Onde ele vive, onde ele atua, o que ele aprende na sua localidade, né? Então, é muito importante essa formação para que o jovem, o aluno, a criança possa, então, se desenvolver em relação ao exercício, né, de cidadão enquanto pessoa dentro da escola e também fora dela, né, na sua vida em sociedade, nesses diferentes segmentos pelos quais a criança vai passando. E fornecendo-lhe, então, meios para progredir no trabalho, nesse desenvolvimento que ele terá posteriormente ou até durante a escola, na sua vida na sociedade e futuramente nos seus estudos posteriores. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394, a partir dela, são então propostas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né? Que também vão direcionar como deve acontecer, então, a questão do currículo, como deve acontecer a questão dessa organização. Então, são essas diretrizes que irão trazer os conceitos, os limites e as possibilidades de organização curricular, exatamente, para que esse currículo realmente faça sentido dentro dessa escola. Né? Nós estamos aí ainda em processo, né, de novas discussões das bases nacionais curriculares, comum curriculares, né? Recentemente tivemos já aprovação, tanto em nível de ensino fundamental, quanto em nível de ensino médio, mas essas bases, essa BNCC, ela se baseia justamente nas diretrizes curriculares da educação nacional, que ainda estão em vigor, porque é essa diretriz que vai direcionar como que esse currículo deve ser ensinado pelos professores nas diferentes escolas no nosso país, né? Nosso país que envolve diferentes regiões, experiências, regionalidades, né? Então, esse currículo ele é colocado de uma forma abrangente, mas que ele deve ser adequado a cada uma das regiões. No artigo 11 dessas diretrizes curriculares da educação nacional, da educação básica, traz que a educação, que a escola de educação básica, ela é um espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Ou seja, a educação básica, ela tem o dever de dar acesso aos alunos com relação àquela cultura que já foi produzida pela nossa sociedade, né? É essa a razão de existir da escola. A escola oferecer meios para que o aluno tenha acesso a toda essa cultura, esse conhecimento já produzido. Mas não se esquecendo que o aluno faz parte de uma cultura regional especial e essas identidades particulares precisam ser respeitadas, né? Fazendo com que o aluno faça as articulações entre a sua cultura, a sua identidade com aquela cultura que é apresentada a ele, né? Então, o aluno precisa fazer essas articulações. E a escola básica, ela tem essa função de levar em consideração a identidade regional, a identidade cultural e valorizar essas experiências das diferentes regiões do país. Por isso, a escola precisa se preparar, através do seu próprio projeto político-pedagógico, para atender essas diferentes regiões.
No seu parágrafo único, né, coloca que essa concepção de escola exige, então, superar o rito escolar, ou seja, aquela educação fechada. A escola precisa superar esse rito escolar nesse sentido, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar, em sua multidimensionalidade. Ou seja, a escola precisa estar atenta nesta visão múltipla de entender as diferentes ideias e conceitos e experiências das diferentes crianças que chegam à escola, privilegiando trocas, o acolhimento e o aconchego para garantir o bem-estar das crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre todas as pessoas. A escola precisa ser acolhedora, mas acolhedora não somente ao aluno em si, mas acolher também os seus conhecimentos, todo aquele conhecimento que o aluno traz da sua experiência, da sua região, né? Para que então a escola possa trabalhar as diferentes concepções, levando em consideração toda aquela carga de experiência que o aluno traz da sua família, das suas relações sociais, né? De tudo aquilo que ele vivenciou. Bom, falando um pouco então sobre a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, é o primeiro momento aí que a criança passa então a ter um meio escolar além da família, né? Então é uma etapa muito importante, né? A educação infantil dos últimos anos para cá, ela tem mudado bastante, ela tem avançado, ainda bem, né? Porque nós vivemos um período em que a educação infantil era vista mais como uma escola, né, em que as ações assistencialistas estavam aí colocando a criança dentro da escola como se fosse um depósito de crianças sem muito cunho educativo no sentido de promover o desenvolvimento de habilidades específicas para a educação infantil, né? Então, hoje, a escola da educação infantil já superou em muito essa condição, né? Então, hoje a escola ela já tem um outro viés, né? Graças também às mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então, hoje a educação infantil precisa ter um propósito para atuar no desenvolvimento, porque essa fase é a primeira etapa da educação básica, conforme eu estava falando para vocês, e ela tem uma finalidade muito importante, que é o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade. E nós sabemos que nessa faixa etária é o momento em que a criança se desenvolve muito rapidamente, né? A fala, o seu andar, os aspectos físicos, psicológicos, os aspectos sociais. Então, a criança tem um desenvolvimento muito grande nesse período. E a escola, ela tem uma grande importância nessa convivência que a criança tem a oportunidade de ter com outros colegas, né? Porque ela vai desenvolvendo mais ainda a sua fala, o seu caminhar nas brincadeiras, quando ela conversa com outras pessoas, no distanciamento da sua própria família, depois quando volta a família nos relatos que aconteceram na escola naquele dia. Ou seja, a criança vai passando por essa experiência, né, também de se desvincular um pouco da família para começar a viver com outros grupos de amigos. Então, a educação infantil, ela tem essa finalidade de auxiliar nesse desenvolvimento integral da criança durante esse período até os 5 anos. Por isso, a educação infantil, ela visa também atentar-se a comprometer com o desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais da criança, né? Então, essa educação infantil vista de uma forma mais abrangente e não só de cunho assistencialista, como no passado, né? A educação infantil também, ela é vista como um complemento da ação da família e da comunidade, né? Complemento importante de educação, de desenvolvimento, né? Uma ação que a escola faz
e que não é possível a família fazer, né? Por conta das relações pedagógicas que ocorrem dentro da escola, juntamente com os outros alunos, né? Bom, em relação à legislação, que foi promulgada em 96, a LDB 9394/96, o que ela traz de importante em relação a essa etapa, né, da educação básica, que é a educação infantil? Ela traz a incumbência do desenvolvimento dessa etapa da educação para os municípios, né? Então, como nós falamos anteriormente, o país tem mais de 5.000 municípios. Quando a legislação foi promulgada, a LDB 9394, deu um prazo de 3 anos para que os municípios se organizassem para desenvolver esse trabalho da educação infantil no seu próprio sistema de ensino ou articulando-se aos sistemas estaduais ou federais, né? Então, houve aí um processo um tanto dificultador para esses municípios que não tinham muita estrutura e que, de alguma forma, eram muito dependentes de outras instâncias, né? Então, não foi muito fácil para que, lá no começo, os municípios se organizassem e assumissem aí uma educação infantil de qualidade, né? Assumir, inclusive, em termos de qualidade e acesso a todas as demandas de educação infantil no município. E hoje, passados aí 30 anos, nós ainda temos gargalos complicados em relação à educação infantil em diversos municípios do país, né? Talvez em regiões mais centralizadas, né, próximas às capitais, isso seja mais tranquilo, em que os municípios já tenham aí uma independência administrativa maior, já tem um sistema próprio e constituído enquanto sistema, mas isso não é uma realidade em todos os municípios do país, né? Então, a LDB ela trouxe essa incumbência ao município, né? E a educação infantil, ela deve ser organizada em creches, né, ou entidades equivalentes para as crianças até 3 anos de idade e também em pré-escolas, deve ser oferecida para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Então, a educação infantil, ela tem essa subdivisão, mas dependendo do município, eles vão se organizando da melhor forma. Por isso encontramos escolas de educação infantil que têm tanto creche quanto a pré-escola, ou escolas que tenham só a pré-escola. Aí vai depender da organização de cada sistema de ensino, de cada município, para fazer essa organização da educação infantil. Essa modalidade, ela não tem uma obrigatoriedade do cumprimento de uma carga horária mínima de 800 horas, como é no ensino fundamental, né? E nem há uma obrigatoriedade de realizar uma avaliação para promoção, mas a educação infantil, ela tem que ter a avaliação como um dos requisitos para o desenvolvimento do cognitivo dos seus alunos. Existem as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, inclusive, que traz aí os princípios da avaliação para a educação infantil, que é uma avaliação que deve ser utilizada por instrumentos de registros, de verificação, de portfólios, de fotos, né, que demonstrem o desenvolvimento dessa criança ao longo dos anos, né, e que isso seja de instrumento para o preparo das atividades significativas pelas quais esses alunos irão passar, né. Então, a avaliação, ela tem um papel fundamental nessa etapa da educação, né, porque ela vai oferecer aí uma visão para o professor e para a instituição a respeito do desenvolvimento dessas crianças, né. A avaliação na educação infantil, ela se destina justamente a esse acompanhamento do desenvolvimento da criança, né? Então, é um registro que deve acontecer, seja por fichas descritivas, seja por portfólios, por fotos e assim por diante, ou mesmo as produções, né, das crianças. Outra demanda, né, bem importante que aconteceu aí com a LDB 9394 é a titulação do profissional que irá trabalhar na educação infantil.
que anteriormente a essa legislação não havia muita definição, né? E hoje nós temos que o profissional da educação infantil, ele deve ser, então, licenciado ou fazer parte do curso normal superior. Então, a importância da formação desse profissional na educação infantil. Então, ou seja, uma formação que esteja condizente com os conteúdos teóricos bem definidos e depois os conteúdos práticos, né, nos estágios, em que o professor irá se fazer presente dentro de uma instituição escolar. Tá? Então, a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, tem, então, essas premissas aí importantes a serem desenvolvidas. Em relação ao ensino fundamental. O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. Esta etapa, ela é uma etapa obrigatória, né? Não há cidadão brasileiro na idade de escolaridade para ensino fundamental que possa estar fora da escola. E os poderes públicos podem ser, e os pais, inclusive, podem ser responsabilizados se não proverem essa condição de acesso desse ensino, porque ele é considerado, enquanto educação, um direito público e subjetivo para o cidadão. E o ensino fundamental, ele é de caráter obrigatório, e é dever do Estado oferecer essa vaga aos seus estudantes, né, em todo o território brasileiro, né? E a oferta do ensino fundamental, ele se estende a todas as pessoas, né, que estiverem dentro daquela faixa etária, e mesmo aqueles que não tiveram acesso na idade própria, e depois falaremos aí sobre a educação de jovens e adultos. A educação, a LDB 9394, ao longo desses anos, ela passou por algumas alterações, né, de acordo com as próprias demandas da sociedade, né, e dos educadores, enfim. Uma das alterações que nós iremos tratar aqui e que complementou e alterou um pouco a organização do ensino fundamental foi a Lei número 11.274/2006, que trouxe a alteração do ensino fundamental com a duração de 9 anos, ao invés de 8 anos. Ou seja, iniciando seus estudos aos 6 anos de idade, ou seja, o primeiro ano passando a iniciar aos 6 anos de idade, diferente do que era anteriormente, que era aos 7 anos de idade. Eu me lembro naquele ano que houve muita dificuldade, assim, algumas barreiras na reorganização do ensino fundamental. Para os alunos que ingressaram em 2006 no ensino fundamental, já iniciaram no ensino fundamental de 9 anos. Mas aqueles alunos que estavam no meio do ensino fundamental, foi necessário que houvesse, então, adaptações no currículo, na própria escola, nos projetos políticos pedagógicos e até nas matrizes, nos históricos escolares dos estudantes. Foi uma mudança geral em todas as escolas, tanto públicas quanto particulares. Então, a partir desta lei, o ensino fundamental, ele tem essa modificação para 9 anos de escolaridade, né? E o ensino fundamental, ele tem como objetivo a formação básica do cidadão, que deve acontecer aí ao longo da escolaridade dos 9 anos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394, ela também traz algumas finalidades em relação ao ensino fundamental, né? Por ser um ensino obrigatório, com a duração de 9 anos, que se inicia aos 6 anos de idade, está previsto no artigo 32 da LDB, algumas finalidades. Então, a primeira finalidade é o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo. E isso se dá pelas áreas do conhecimento que essa modalidade, essa etapa traz, né? A etapa do ensino fundamental. As áreas de conhecimento são as áreas de linguagem,
de matemática, de ciências da natureza, de ciências humanas. São as áreas de ensino religioso quando é oferecido. Então, nessas áreas do conhecimento, deve-se privilegiar justamente a leitura, a escrita e o cálculo, nessa capacidade de aprender, através de um currículo que é organizado aí ao longo desse ensino fundamental. E esse currículo, ele prevê uma base que é a base comum e a parte diversificada, dependendo da organização do sistema de ensino, tá? Também esse ensino fundamental, ele tem por obrigação ser organizado com no mínimo 4 horas de funcionamento, né? E ao longo do tempo pode ser oportunizada aí a questão de ensino integral, que aliás é também algo previsto na legislação, que o ensino integral ele seja promovido ao longo do tempo com abrangência no território nacional. Hoje nós temos um número ainda bastante pequeno, né, de escolas que oferecem o ensino integral. Mas aí, voltando a falar das finalidades, né, então uma das finalidades que é esse desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como ênfase a leitura, a escrita e o cálculo, a segunda finalidade é a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Ou seja, por meio das áreas e das disciplinas, né, ligadas aí às ciências humanas e às ciências naturais, oportunizar ao aluno ter esse conhecimento desse meio social em que ele vive, essa sociedade em que ele vive, os conhecimentos tecnológicos, né? Então, trazer para a escola esses conhecimentos na etapa do ensino fundamental, para que o aluno vá dialogando, né, com esses meios e conhecendo um pouco mais a sociedade em que ele vive. A terceira finalidade é o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, é um conhecimento que deve se desenvolver, não que seja somente direcionado pelo professor, mas oportunizar a aquisição de conhecimentos por meio do desenvolvimento de habilidades em que o aluno possa manusear, possa pensar, possa pesquisar, possa refletir, possa reavaliar, possa ter oportunidade de construção de novos conhecimentos, né? E, além disso, a formação de atitudes e valores que se dará por meio do relacionamento que ele terá no ambiente da escola. Isso é muito importante, porque são habilidades extremamente importantes que não são somente no nível cognitivo que se darão, mas no nível de inter-relações, né? Desenvolvimento de expressões, de atitudes, de valores, ou seja, então é a educação vista de uma forma bastante ampla em termos de desenvolvimento do cidadão. A quarta finalidade é o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca que se assenta à vida social. Então, também essa é uma finalidade importante que a escola de ensino fundamental deve fortalecer, porque a educação ela deve ser promovida pelo Estado e pela família. Então, vínculos que devem ser fortalecidos com a família, com a comunidade ao redor da escola, é muito importante, né? Em projetos específicos que a escola deve realizar, tolerância, ou seja, isso se faz através de um diálogo, né? Então, está aí também colocado em jogo a questão do trabalho de uma gestão de escola em que possa saber também desenvolver esse trabalho numa comunidade. Bom, e aí a terceira e última etapa da educação básica, chegamos aí ao ensino médio, né? Então, pensando nesse percurso da educação básica, em que a educação básica tem os níveis, as etapas diferentes, né, para a adequação e as características de cada uma das faixas etárias, o ensino médio já vai abranger aí os alunos um pouquinho mais velhos, no sentido de estarem aí na adolescência e na juventude. E é uma idade diferenciada, com características específicas, né? Com anseios específicos,
desejos específicos. Vocês estão no segundo ano de pedagogia, passaram recentemente pelo ensino médio. Então, vocês sabem muito bem, né, que o jovem no ensino médio, que chega no começo, no final da sua adolescência e já a juventude, ele tem outras aspirações, né, outros anseios, outros desafios a enfrentar, bem diferentes do ensino fundamental e da educação, do ensino infantil, né? E o ensino médio, por conta disso, sendo também a última etapa da educação básica, em que vão se consolidar todos esses conhecimentos adquiridos ao longo da escolaridade, é uma etapa que ainda traz uma grande complexidade no nosso país. Isto por conta da própria faixa etária que abrange esses estudantes, como também ainda as dificuldades que o país enfrenta na inserção desse jovem após e até durante o ensino médio, seja numa carreira, seja numa colocação profissional, ou seja na questão da sua formação no ensino superior, né? Então, ainda é uma etapa que exige muita atenção de toda a sociedade brasileira para um aprimoramento maior desse nível de ensino, né? Para que nós tenhamos aí estudantes muito mais bem qualificados no sentido de preparados para atuar na vida em sociedade. Então, é uma etapa com complexidade de organização devido a todos esses desafios enfrentados que eu citei, estes e outros mais, né? E tem nessa etapa, o que nós temos encontrado, infelizmente, níveis de evasão e abandono bastante consideráveis, né? E isso é muito preocupante, porque isso implica nesta aprendizagem de qualidade que a LDB fala tanto, né? Uma aprendizagem de qualidade, onde que o acesso seja pleno, mas que a qualidade também seja plena, né? Então, falando um pouquinho mais sobre o ensino médio, alguns dados aqui para a nossa reflexão, em termos de frequência na escola, em termos de alfabetização e em termos de defasagem de idade. Primeiramente, falando sobre a frequência escolar. Por que é importante pensar na frequência escolar, né? Porque se nós pensamos numa educação de qualidade, nós precisamos que todos os dias escolares sejam dias de aprendizagem significativas, né? E se pensamos em aprendizagens significativas em todos os dias na escola, é preciso que esse jovem esteja todos os dias na escola. E quando falamos em frequência líquida, essa média de participação dos estudantes em todos os dias no ano letivo, a gente observa que há uma grande defasagem e, se nós analisarmos por regiões, teremos ainda mais defasagens, né? Nesse primeiro gráfico, em que há uma taxa, uma medição da taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio por sexo, cor ou raça, com dados de 2016, a gente percebe que 68%, 68,2% do total, né, do total de estudantes, de homens e mulheres, tem uma frequência regular líquida. E se nós olharmos pela taxa de frequência líquida entre homens brancos e homens pretos, a gente percebe que há uma diferenciação, uma defasagem muito maior entre os estudantes no ensino médio, pretos ou pardos em relação aos homens brancos, né? Numa taxa de 71,9% para homens brancos e 57,3% para homens pretos e pardos. Esses são dados do IBGE, né? Onde também, comparando as mulheres brancas e mulheres pretas ou pardas, essa defasagem de frequência líquida entre as mulheres pretas ou pardas de 69,3%, em contrapartida a 80,1% para mulheres brancas, né? Então, percebemos que há aí um diferenciamento em termos até de sexo e cor, né? Em relação aos dados da frequência líquida. E é uma defasagem de forma geral nessa frequência líquida que deveria ser o 100% dos alunos, numa frequência regular, numa escola de qualidade, com o aproveitamento do currículo que é trabalhado na íntegra numa escola. Ao lado, nesse gráfico que representa aí o mapa do Brasil, a taxa de ajuste de frequência escolar líquida no ensino médio
especificamente na idade de 15 a 17 anos de idade, entre sexo, cor, raça, e nas diferentes regiões do país, para a gente pensar um pouquinho em nível de país, nos anos de 2016, 2017 e 2018. O que nós observamos, né? Que entre homens, mulheres, né, brancos, pretos ou pardos, né, a gente percebe que entre homens e mulheres, nos anos de 2016, 2017, 2018, a frequência escolar entre os jovens de 15 a 16 anos é menor do que as mulheres. Então, há uma diferenciação aí já por sexo. Entre brancos e pretos também há uma diferenciação. E se nós olharmos no mapa do Brasil, nós observamos que a taxa de frequência escolar líquida na região Nordeste, nos 3 anos colocados, na região Sudeste, fazendo uma comparação entre essas duas regiões, Norte e Sudeste, nós percebemos que há uma diferenciação grande, onde a frequência é bem mais baixa na região Norte, né? Se nós compararmos também Centro-Oeste com a região Nordeste, a região Nordeste também, em relação à região Centro-Oeste, também tem uma frequência líquida abaixo, na região Sul. Isso, gente, o que nós podemos concluir é que essa frequência escolar baixa, porque uma frequência escolar anual de 59% é uma frequência baixa, ou seja, 41%, né, de todo o currículo trabalhado, de todo o conhecimento trabalhado, esse jovem perdeu. E isso realmente vai implicar na qualidade da formação, né, nesse final da educação básica de um jovem. E isso é um dado bastante relevante. Mais outros 2 gráficos em relação também do IBGE, do ano de 2018, onde a taxa de analfabetismo é medida entre pessoas de 15 anos ou mais em 2018, né? Então, com tantos anos aí, desde a Constituição, trazendo o direito da educação para todos os cidadãos, reafirmados na legislação LDB 9394/96, da educação de qualidade para toda a população, nós temos ainda dados de 13,9% de pessoas analfabetas na região Nordeste. É um dado bastante alarmante, mas que também temos em todas as outras regiões, né? No Norte, no Sudeste, 3% ainda de pessoas analfabetas, né? Com 15 anos ou mais. E no país como um todo, 6% de pessoas ainda analfabetas, né? Realmente é um dado preocupante e triste na realidade brasileira. Neste último quadro, o percentual de alunos do ensino médio que estavam na série esperada no ano, né, para a idade em 2017. Quando nós colocamos este dado, nós queremos fazer a seguinte reflexão. A trajetória escolar de um estudante ao longo de toda a sua vida, desde o ensino infantil, do ensino fundamental principalmente, que é a educação obrigatória e básica, ao ensino médio. Quando essa trajetória ocorre de uma forma tranquila, nós percebemos que a aprendizagem vai sendo construída ao longo de todos esses anos. Mas tem que ser uma qualidade efetivada com a frequência escolar garantida e com uma aprendizagem realizada de fato. E quando nós falamos em defasagem, a gente olha no ensino médio onde ficaram os gargalos, onde foram as perdas curriculares que ficaram para trás, né? Então, em 2017, a porcentagem de alunos que deveriam estar na faixa etária correta para aquele ano, em nível de Brasil, apenas 68,4% de alunos. Ou seja, em torno de 32% de alunos tiveram, ao longo dos anos, essa regularidade de aprendizagem interrompida por algum motivo, né? E se nós olharmos nas diferentes regiões, nós percebemos que esse percentual cai bastante, por exemplo, na região Norte, na região Nordeste, mas todas as regiões
apresentam um nível de defasagem nessa correlação idade-série, que também são assuntos bastante alarmantes quando a gente percebe lá ao final do ensino médio, depois de passado por todas as trajetórias desde o ensino fundamental dentro da escola, chegar a esses resultados alarmantes, né? E o ensino médio, então, é uma etapa importantíssima da educação básica, que ainda, diante desses dados apresentados para vocês, e outros, né, que os autores discutem bastante, são veiculados aí na mídia, né, nos jornais, muitas vezes, né, nós percebemos o quanto que esta etapa da educação básica precisa ser olhada com carinho pela educação, pelos educadores, né, pelos profissionais da educação, pelos governantes, né, por todos, né, que lidam com as políticas públicas aí da educação. A Lei de Diretrizes e Bases 9394, no seu artigo 35, traz a questão do ensino médio que deverá ter algumas finalidades. A primeira finalidade, então, é a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, é consolidar tudo aquilo que já foi aprendido. Portanto, no ensino médio, as disciplinas, principalmente nas ciências da natureza e nas ciências humanas, elas se ampliam, né, para que o estudante tenha condições de olhar de forma mais específica esses conhecimentos que foram adquiridos no ensino fundamental e de uma forma mais sistematizada e consolidada. Na finalidade 2, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, o ensino médio deveria ter essa finalidade de ajudar o estudante a se preparar enquanto cidadão, analisando os condicionantes atuais dessa sociedade, para que ele tenha condições, com a aprendizagem oferecida pela escola, a se adaptar, né, nessas novas modalidades de economia e sociedade que nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo. A terceira finalidade é o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, nessa finalidade, é importante as ações que as escolas devem realizar no sentido de dar oportunidade para que os jovens encontrem sentido na sua vida enquanto pessoa, nas relações dentro da escola, na possibilidade de desenvolvimento de projetos que desenvolvam a ética, a cidadania dentro da escola, para que ele tenha a oportunidade também, depois, fora da escola, desenvolver esses mesmos valores, né? Por meio de algo muito importante, é que o aluno veja a importância de estudar de forma autônoma, de buscar esses conhecimentos de forma autônoma, preparando-se aí para esse desenvolvimento nos processos posteriores, né, de uma forma crítica, de análise em tudo aquilo que ele vivencia. A quarta finalidade é a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Portanto, as disciplinas a serem trabalhadas no ensino médio, elas devem oportunizar essa reflexão da teoria e a prática, né? Por meio de projetos, por meio de organizações de pesquisas, né? Oferecer. Mas para tudo isso, nós precisamos que as escolas tenham uma infraestrutura adequada para que todas essas questões também sejam trabalhadas de forma mais tranquila, né? Então, o ensino médio, que é essa última modalidade, essa última etapa da educação básica, em que ela vai consolidar todos esses conhecimentos e vai finalizando uma etapa de uma educação básica que todo cidadão brasileiro deve ter como garantia de sua escolaridade. Bom, então, lá desde o início, nós começamos falando que a educação brasileira ela está organizada em 2 níveis. A educação básica e a educação superior. E que a educação básica entra em 3 etapas: ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Agora vamos começar a falar sobre a educação superior. A educação superior, que é esse nível de ensino em que vocês, como estudante, estão aí complementando seus estudos do ensino médio, e eu, como professor, estou iniciando as minhas experiências, né? A educação superior, ela também está prevista na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, né? Que tem por finalidades algumas condições. Então, também a educação superior, ela está prevista aí com algumas finalidades, que ela pode ocorrer aí de forma bastante variada, né? Tanto em níveis sequenciais, quanto nas graduações, na pós-graduação, ou também como extensão. Pode ocorrer em universidades, em centros universitários ou faculdades. Também, tanto em universidades públicas, como também em universidades particulares. Esse ensino superior, então, ele deve ter aí também algumas garantias de qualidade. Tem algumas previsões também muito importantes, a questão do cumprimento dos dias letivos e outros programas, né, que estão previstos aí para a inserção do jovem na educação superior. As finalidades da educação superior são formar profissionais nas diferentes áreas do saber, promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos e comunicando-os por meio do ensino. Ou seja, os diferentes profissionais, né, para atuação na sociedade que passam pelas universidades, então, eles devem ter essa oportunidade de ter conhecimentos culturais importantes, né, que já foram consolidados pela sociedade. Então, o ensino superior, ele tem essa função de oportunizar ao estudante esses conhecimentos culturais que já foram construídos, mas de uma forma mais científica e técnica, né, de uma forma de ensino-aprendizagem. Outra finalidade é estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de pesquisa e a investigação científica e promovendo a extensão. Então, essa criação cultural, além de a escola do ensino, da educação superior, oportunizar o conhecimento científico, o contato com conhecimentos culturais já acumulados pela sociedade, mas também deve ser um espaço de criação de novos conhecimentos, através do espírito científico desse cidadão que está atuando enquanto estudante no ensino superior. Então, por meio de pesquisa, de investigação, então fomentar a curiosidade nesse estudante também, para que ele promova esses conhecimentos. Então, a universidade, ela tem esse papel de buscar novos conhecimentos para a melhoria da nossa sociedade. E uma terceira finalidade também, além de a instituição promover o conhecimento, desenvolver, também deve difundir esse conhecimento, ou seja, divulgar à população a criação cultural e a pesquisa científica e tecnológica geradas nas instituições que oferecem a formação em nível superior e produzem o conhecimento. Então, é uma universidade, é uma educação superior que não é fechada para si, só para a formação intelectual dos seus estudantes, mas também que deve servir a toda uma sociedade, divulgando os conhecimentos produzidos por ela para estar a serviço de toda a população. Tá? Então, é uma modalidade importante que também na legislação traz aí importantes questões para a difusão da educação no nosso país. A legislação permite também algumas modalidades de educação, especialmente a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica e a educação especial também fazem parte de uma forma assim bem detalhada na LDB, né? E elas são muito importantes. As demais também não têm ainda uma definição tão clara, mas elas são permitidas também enquanto modalidades de educação. Primeiramente, sobre essas modalidades, são formas diferentes da educação se reorganizar, de uma forma em que são definidas, né, em diferentes graus de ensino, essas modalidades estão presentes.
Então, por exemplo, a educação de jovens e adultos, ela é direcionada àqueles adultos, àqueles jovens que não tiveram sucesso em idade própria. Mesmo tendo as garantias de acesso e permanência do ensino fundamental, desde o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, ainda há uma grande parcela da população que ainda não conseguiu concluir os seus estudos e muitas vezes precisam voltar aos bancos escolares para ter essa garantia da educação efetivada em suas vidas, né? Então, tanto do ciclo 1, educação de jovens e adultos, da primeira etapa da educação, que é do ciclo 1, que muitas vezes estão a cargo dos municípios, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. É muito comum pessoas de 40, 50 anos, ou mesmo mais jovens de 25 anos, retornarem à escola buscando uma vaga na educação de jovens e adultos. O que elas buscam? Em geral, elas buscam regularizar uma educação que ficou para trás, por vários motivos, né? Ou de viagem, ou problemas de trabalho muito cedo, né? E outras questões, muitas vezes não conseguiram concluir seus estudos naquela época e voltam agora aos bancos escolares buscando essa organização da sua vida escolar. Em alguns casos também, quando alguns jovens e adultos, ou mesmo por exigência das suas empresas, dos seus locais de trabalho, pedem que eles terminem os seus estudos para conseguirem algumas melhorias no seu campo de trabalho. Além disso, né, muitos jovens e adultos têm aí a dificuldade, muitas vezes, de organizar a sua rotina de trabalho em função de uma escola, e aí não conseguem frequentar, por exemplo, todos os dias uma escola, isso acontece muito também, e aí a educação de jovens e adultos, por ela ser mais enxugada, porque é feito um ano letivo inteiro em meio ano, né, para que também ele possa rapidamente concluir os seus estudos. Então, são modalidades de ensino que oportunizam essas adequações para a vida das pessoas. A outra modalidade, que é a educação profissional e tecnológica, né, é uma modalidade que traz aí a possibilidade do estudante formar-se e ingressar rapidamente ao mercado de trabalho, né? Nós tivemos aí ao longo dos anos 2002 a 2010 um grande aumento, né, considerável, principalmente próximo aos anos de 2010, dessa educação tecnológica em nível federal, com a instituição dos institutos federais no nosso país, né? Então, essa valorização da educação profissional, que há muito tempo atrás, a educação profissional era dentro do ensino médio, e mudou depois da 5692/71. E na LDB, essa educação profissional, ela é à parte, né? Ela é uma possibilidade que o estudante pode optar em fazer até paralelamente ao ensino médio. Acontece em alguns casos, né? Então, ela visa essa possibilidade do estudante se formar mais rapidamente na educação profissional e tecnológica e assumir o mercado de trabalho. Outra modalidade muito importante é a educação especial, que está aí presente em todas as nossas escolas, que é a oferta de um serviço educacional às crianças e jovens com necessidades educacionais especiais, em razão das suas graves dificuldades de aprendizagem, né? Que envolve aí muitas questões cognitivas, né? Questões cognitivas que são apresentadas a esse estudante. É importante salientar que a educação especial, ela vem num movimento muito crescente ao longo de todos esses anos, em diversas declarações, em diversos movimentos, para então estar hoje dentro das nossas escolas, né? Dizendo que todos os alunos devem ter condições de aprender e perpassa pela questão da inclusão junto aos alunos do ensino regular. E isso está presente na Constituição Federal e principalmente na LDB, no artigo 58, em que a educação especial, ela deve estar, então, ela é um dever do Estado e ela deve se estender aí com serviços de apoio especializado a todos os estudantes, né? Assegurando um currículo, uma forma de ensinar própria
E existem também várias legislações que contemplam o currículo específico para essa modalidade de ensino. De acordo com o Censo de Educação Nacional, houve uma matrícula muito grande nessa modalidade de ensino, no ensino regular. Agora, o que nós temos também é uma dificuldade bastante grande para os profissionais da educação lidarem com a questão da educação especial. Essa ampliação dessas vagas, né, para o ensino regular em relação à educação especial trouxe muitas barreiras e desafios para os professores do ensino regular que não se sentem preparados para lidar com essa modalidade. Isso realmente é fato. E juntamente com essa ampliação dessas vagas, o Estado não teve essa prerrogativa da formação do professor, para que ele pudesse trabalhar. Nós temos os professores especialistas em educação especial, mas o fato desse público-alvo estar presentes na sala de ensino regular demanda, então, essa necessidade de uma formação especializada também para esse professor. Aí, na sequência, nós temos a educação à distância, que também é uma modalidade de ensino permitida, praticamente utilizada no ensino superior, essa educação à distância, né, em várias modalidades, com diferentes faculdades e universidades trabalhando, e nós estamos nesse momento especial, no ensino remoto, em que os conhecimentos da educação à distância estão sendo aproveitados para esse momento de pandemia que estamos passando. A educação escolar indígena também, que é uma forma de atender às especificidades e atender à cultura desse povo indígena, em que nós temos escolas na educação indígena, em que os próprios indígenas são professores ou são professores, pessoas vindas das cidades para serem professores na educação indígena, né? Que devem, então, preservar essas culturas existentes. Da mesma forma, a educação básica do campo, onde nós temos ainda uma população muito grande que vive, né, no campo, então é uma educação específica aí para contemplar isso, e da mesma forma a educação escolar quilombola, que ainda há comunidades quilombolas que vivem as suas especificidades e que é necessário, então, um professor que atenda a essas realidades. Ok? Bom, assim nós encerramos esta aula, foi um prazer estar com vocês e não se esqueçam de ir lá na plataforma e fazerem as atividades, podem retornar ao vídeo aqui para que vocês revejam alguma informação e façam as questões lá com bastante dedicação para que vocês tenham o cumprimento da carga horária, ok? Então, até mais breve, um abraço a todos vocês.